A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 27 e versículo de número 57, que diz assim: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o momento do Senhor Jesus ser sepultado, mas Maria e a outra Maria, Maria Madalena e a outra Maria, elas permaneceram com Jesus até o fim. Tem muitas pessoas que não compreendem por que Jesus ele apareceu primeiramente ressurreto às mulheres. E aqui está a resposta: elas perseveraram até o fim. Elas ficaram com Jesus até ser colocada a pedra. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: só vive o extraordinário quem persevera. Pessoas que desistem, pessoas que retrocedem, pessoas que não ficam até o final, não conseguem viver o sobrenatural com Deus. Deus trouxe pessoas aqui para te falar: é tempo de você ser uma pessoa que não desiste, uma pessoa que não abre mão, uma pessoa que sabe em quem tem crido, uma pessoa que não desiste com facilidade, uma pessoa perseverante. Declare comigo: eu vou guardar a perseverança. Eu vou guardar a perseverança. Pessoas que querem viver o extraordinário de Deus. Pessoas que querem ver os propósitos de Deus se cumprindo. Não tenha dúvidas. Precisam ser perseverantes. Vai haver muitos obstáculos. Você vai ver muita gente desistindo no meio do caminho. Só que a sua perseverança é que vai mudar tudo. É você escolher dizer: eu vou ficar até o fim. Eu não sei o que é que vai ser do meu amanhã. Ribiandoraia cantoraia rasto canto. Eu não sei como é que vai ser a minha vida, mas eu resolvo perseverar até o fim. Maria Madalena e a outra Maria perseveraram. As mulheres ficaram ali. José de Arimateia, ele estava ali arrumando o corpo de Jesus, e as mulheres ali, o corpo de Jesus foi envolvido num pano limpo de linho, e elas ali depositaram no seu túmulo novo, e elas ali rolaram uma grande pedra para a entrada do sepulcro, e elas estavam ali. As mulheres ficaram até o final, elas foram perseverantes. Declare comigo: eu vou ser perseverante como Maria Madalena e a outra Maria. Eu vou ser perseverante como Maria Madalena e a outra Maria. Deus me trouxe aqui através dessa palavra para lhe dizer: seja perseverante. Fique até o final. Sabe por quê? Porque é melhor o fim das coisas do que o início delas. Essas mulheres foram recompensadas porque elas não saíram, elas não arredaram o pé dali, rabaia cantorasturianda, elas não abandonaram o Senhor Jesus, elas não abriram mão de estar ali perto de Jesus, nem que fosse no último momento, mas elas queriam estar a todo tempo, elas valorizavam estar perto de Jesus. Valorize a presença de Jesus na sua vida, minha irmã. Você pode estar passando por grandes dificuldades, você pode não estar entendendo nada. Talvez você chegou a uma fase, meu irmão e minha irmã, você chegou em um período da sua vida que você não está mais entendendo nada, mas eu quero lhe dizer, respaldada pela palavra de Deus, continue perseverando.
Você acha o quê? Que não era doloroso para estas mulheres ver o mestre sendo sepultado? Você acha que não era doloroso para elas ver Jesus sendo colocado ali dentro de uma sepultura e elas irem embora? Só que elas perseveraram, irmãos. Elas ficaram ali até o fim. Elas viram tudo o que aconteceu. Quem fica até o fim tem experiência para contar. Raia cantoraia. Deus quer dar experiência para pessoas aqui. Mas Ele está dizendo, seja uma pessoa perseverante. Declare comigo, eu vou viver experiências com Deus, porque eu vou perseverar. Eu vou viver experiências com Deus, porque eu vou perseverar. Através dessa palavra, Deus fala contigo. Seja perseverante. Quando você é uma pessoa que persevera e não desiste com facilidade, você vê o sobrenatural diante dos teus olhos. Essas mulheres viram Jesus sendo sepultado. Mas depois, em Mateus capítulo de número 28, elas puderam presenciar o sobrenatural diante dos olhos delas. Por quê? Porque elas não abriram mão. Porque elas foram perseverantes. Porque elas não desistiram de estar perto de Jesus, independente do que elas estivessem passando. Independente do que você está vivendo, não abra mão da sua salvação. Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida. Pode estar difícil, mas se é propósito de Deus, persevere, é como eu falei. A situação não estava nada favorável aqui para Maria Madalena e a outra Maria. Aquilo que elas estavam vendo, com certeza estava entristecendo o coração delas. Mas elas escolheram ficar, elas escolheram perseverar, elas escolheram não deixar o Senhor Jesus ali sozinho. Elas ficaram até o fim. É como diz a palavra do Senhor, quem perseverar até o fim será salvo. Não é fácil, irmão, seguir ao Senhor. Vai ter momentos que vamos estar entristecidas, como Maria Madalena e a outra Maria, como as mulheres estavam ali diante do sepulcro de Jesus sem entender nada. Vai ter momentos na caminhada com Deus, com Jesus, que a gente não vai entender nada, irmãos. Vai ter momentos que a gente vai olhar para um lado e para o outro e não vai ver saída. Mas que possamos escolher ficar. Que possamos escolher confiar naquele que nos chamou. Porque aquele que nos chamou, ele já determinou a nossa vitória. Aquele que nos chamou, ele mesmo vai fazer o impossível acontecer na nossa história. Ele mesmo vai surpreender o nosso coração e fortalecer a nossa fé. É uma fase, vai passar. Toda a dificuldade que você está vivendo, continue firme. Deus me trouxe aqui para lhe confirmar que é uma fase. Ela vai passar e daqui a pouco você vai ter testemunho para contar. Daqui a pouco você vai poder dizer, valeu a pena eu perseverar. Valeu a pena eu não abrir mão do ministério. Valeu a pena eu não abrir mão dos meus filhos. Valeu a pena eu não abrir mão do meu casamento. Valeu a pena eu continuar firme naquela promessa que parecia que não ia acontecer. Quando nós somos perseverantes, irmãos, nós vivemos o extraordinário de Deus. Persevere. Quando Jesus ele estava no Getsemane, que ele ora, a Bíblia diz que ele pede ao Senhor que, se fosse possível, o Senhor afastasse o cálice dele, mas que todavia não fosse como ele estava falando, mas que fosse feita a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para confortar a Jesus. E o suor de Jesus foi vertido em sangue. Jesus estava em profunda agonia, em profunda angústia. Mas Jesus continuou perseverando. Jesus perseverou até o fim. E hoje ele está sentado à destra de Deus. Ele é o nosso Salvador. Por quê? Porque ele perseverou, irmãos. Ele viveu todo o sofrimento, todas as etapas, perseverando na palavra do Pai, na direção de Deus. A vontade de Deus prevaleceu na vida dele. Essas mulheres também nos deixam a lição. Elas ficaram até o fim. Você chegou até aqui, minha irmã.
Você já aguentou até aqui, meu irmão, porque agora vai deixar tudo. O melhor de Deus está chegando para a sua vida. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou seja, o anjo do Senhor se apresentou para estas mulheres aqui. E ele mesmo falou com elas, se dirigiu a elas dizendo: não temas. Olha que experiência, irmãos. Estas mulheres viram a pedra sendo removida, viram o sepulcro vazio. Estas mulheres viram o anjo do Senhor, que a Bíblia deixa bem claro que o aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Elas sabiam que o sobrenatural estava acontecendo diante dos olhos delas. Mas por que aconteceu? Porque no versículo de número 61 e capítulo de número 27 vai nos dizer que elas perseveraram. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura. Maria Madalena e a outra Maria. E a gente vê Jesus aqui tendo um cuidado com essas mulheres. A gente vê Deus aqui apresentando para elas o sobrenatural. Por quê? Porque ficou até o fim. Se você abrir mão agora, minha irmã, você não vai ver o sobrenatural. Se você abrir mão agora, meu irmão, você vai perder. Você não vai ganhar. Mas se você perseverar, você vai ganhar como essas mulheres ganharam. No versículo de número 7 diz: e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis, é como vos digo. Ou seja, essas mulheres seriam porta-voz para os discípulos. Os discípulos não haviam visto Jesus ressurreto, mas Maria Madalena e a outra Maria tiveram a oportunidade de contemplar o que nem os discípulos viram. Porque quem fica até o fim vê aquilo que nem todo mundo consegue ver. Vive experiências que nem todo mundo vive. Declare comigo: eu vou perseverar até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Olha a diferença, irmãos. Vai lá e conte para os discípulos o que vocês viram. Aí, irmãos, como se já não fosse pouco, porque já é muito aqui, né? Aqui nós observamos que, como se já fosse pouco, porque aqui já é muito, no versículo de número 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Aqui nós vemos, irmãos, o cuidado de Jesus. Agora não era mais o anjo do Senhor, mas era o próprio Jesus que estava se manifestando para essas mulheres. Mulheres essas que não abandonaram a ele. Mulheres essas que perseveraram até o fim, independente de qualquer coisa, elas estavam com Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor também diz: reprime a tua voz de choro, porque tem recompensa, tem galardão preparado para você. Quando você faz a vontade de Deus, quando você adora o Senhor, quando você persevera na presença de Deus, Deus te recompensa. Olha que recompensa extraordinária essas mulheres viram. Aquilo que nem os discípulos contemplaram. Elas viram em primeira mão Jesus ressurreto. Elas foram portadoras de boas novas. Por quê? Porque elas perseveraram até o fim. Elas ficaram ali até a pedra ser colocada no sepulcro de Jesus. Deus me trouxe aqui para
para te falar, continue, porque vai valer a pena. Se você entrou aqui pensando em desistir, tenha convicção de que esta palavra é contigo. Vai valer a pena, continue. Vai valer a pena, persevere. Vai valer a pena, Deus é contigo. Vai valer a pena, Deus vai surpreender você. Persevere, minha irmã, declare comigo, eu vou perseverar porque vai valer a pena. Eu vou perseverar porque vai valer a pena. Tenha convicção. Quando você persevera com Deus, você não perde tempo. Quando você continua na presença do Senhor, mesmo quando tudo é contrário. Mesmo quando muitos já abandonaram a presença do Senhor, mesmo quando muitos já apostataram a sua fé, mas você escolhe perseverar, o Senhor honra você. O Senhor honra a sua fé, vai valer a pena você não parar. Vai valer a pena você não desistir. Persevere e continue, porque o nosso Deus, Ele diz para você que vai valer a pena. Tudo que você está fazendo vai valer a pena. Tudo que você renunciou vai valer a pena. Tudo que você está passando por amor de Cristo vai valer a pena. Persevere, continue, não pare, não desista. Esta é a palavra de Deus para você. Continue firme. Maria Madalena e a outra Maria, as mulheres ficaram no sepulcro de Jesus até o final. Por isso elas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Foram as primeiras a contemplar Jesus ressurreto. Foram as primeiras a ver a pedra sendo removida, retirada. Quando você escolhe não desistir, quando você escolhe não parar, você vive experiências sobrenaturais com Deus que nem todo mundo vivencia. Maria Madalena e a outra Maria viram o anjo do Senhor, viram a pedra removida, viram o Senhor ressurreto falando com elas. E no versículo de número 10, vai nos dizer assim: então Jesus lhes disse, não temas, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Mais uma vez aqui elas estavam ouvindo para elas e dizer para os discípulos que eles veriam Jesus na Galileia, que elas seriam portadoras aqui de boas novas. Você vai ser portador, você vai ser portadora de boas novas. Porque o Senhor, Ele te visita com resposta, Ele te visita com recompensa. Escolha perseverar, porque Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Ele vai surpreender o seu coração. Quem não desiste, vive o melhor de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus de resposta, Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos encontra muitas vezes quando estamos, meu Pai, no caminho da desistência. Pessoas entraram aqui pensando em desistir. Pessoas entraram aqui pensando em parar, pensando em retroceder, Pai. Tem sido tão difícil. Tem muitas coisas que teus filhos não estão entendendo, mas o Senhor hoje está falando com eles, os fortalecendo através dessa palavra e dizendo: persevere. E dizendo: continue, porque não é em vão aguardar em mim. Quando você aguarda no Senhor, quando você espera em Deus, Deus, Ele traz a resposta para a sua vida. Deus, Ele não desampara você e Ele te faz viver experiências sobrenaturais com Ele. Deus, eu creio que é chegado um tempo, Pai, em que o Senhor se revelará de maneira profunda e fará o teu povo viver o sobrenatural. Eu creio, Pai, que o Senhor se revelará de maneira extraordinária para aqueles que escolherem não desistir, para aqueles que escolherem ser perseverantes, para aqueles que perseverarem, meu Deus, até o fim. Que possamos, meu Deus amado, não ser pessoas, Pai, que desistem, que retrocedem, mas que possamos ser pessoas, meu Deus, que não abrem mão dos propósitos do Senhor. Pessoas perseverantes que têm fé, convicção e certeza que é necessário a gente ficar até o fim para que a gente venha viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Deus vai fortalecendo aqueles que pensavam em parar.
Aqueles que pensavam em desistir ou em retroceder, que o Senhor os fortaleça, Pai. Que o Senhor venha dar vitória para eles e que eles venham entender que perseverar com o Senhor nunca será perca de tempo. Aguardar em Ti, Pai, é ter a convicção, é ter a certeza de que o milagre vai chegar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui, glorifica o teu nome, dá testemunho para o teu povo contar. Pai, que os teus filhos entendam que a perseverança é o melhor caminho que nós podemos seguir contigo, é perseverar, é continuar, é permanecer firmes até o fim, porque somente assim nós vamos receber a coroa da vida. Obrigada, Senhor, por esta palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é para você continuar perseverando, porque Ele é na sua vida e Ele vai mostrar para você o quanto vale a pena você confiar no Senhor. Confiar no Senhor não é perca de tempo, é ter a convicção de que Deus não desampara aqueles que confiam nele. Continue confiando em Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.